Olá, meus irmãos, graça e paz. Agora nós damos continuidade do estudo de Apocalipse na Escola El. A Escola El é uma escola virtual onde nós pretendemos ensinar a Bíblia e conteúdos relacionados à vida cristã, à devocional, ao crescimento espiritual. E nós estamos estudando agora na Escola El o livro de Apocalipse. Nós estudaremos Apocalipse, nós já tivemos as notas introdutórias e nós vamos estudar agora capítulo por capítulo. É importante você saber que se ao final do curso você quer ser certificado, você precisa participar do nosso grupo de WhatsApp, que está sendo projetado para você agora, você pode entrar nele e responder os formulários relacionados a cada aula. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Apocalipse. Como eu disse nas notas introdutórias, nós vamos procurar estudar não de forma especulativa, mas exegética, ou seja, abordando o aspecto das línguas originais, abordando o conteúdo no tempo do autor bíblico, abordando o conteúdo bíblico relacionado à temporariedade, ou seja, o que serviu para o tempo de João, mas o que serve para todos nós. Então, e também uma perspectiva devocional, não especulativa. Então vamos ler o texto bíblico. Versão que eu estou usando como base, você pode usar a sua versão, tá? É a NVI, é a Nova Versão Internacional. Então diz assim o texto bíblico. Eu vou ler todo ele e depois a gente vai verso a verso estudando. Ok, meus irmãos? Diz assim o texto bíblico. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve irá acontecer. Deus as tornou conhecida, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou em todas as coisas, que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas do Apocalipse da Ásia, as 7 igrejas da província da Ásia, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-nos reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder pelo século dos séculos. Amém. Eis que ele vem entre as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi este candelabro de ouro, e entre eles alguém semelhante a um filho de homem, vestido com túnica que chegava aos pés e cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo.
Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, essas coisas que viu, as coisas que são e as que hão de vir depois dessas. O mistério das 7 estrelas a você que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são 7 anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Oremos. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vamos começar lá do verso 1. João tem uma revelação. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o livro do Apocalipse é que as visões não são lineares. Ou seja, muitos de nós entendem Apocalipse assim, não, ele aconteceu numa sequência, capítulo 1, 2, de uma forma linear, mas não é. Apocalipse tem diversas visões sobre diversas coisas que apontam para diversos momentos distintos da história da humanidade, embora sirva para todas as gerações. Ou seja, Apocalipse não deve ser entendido como uma coisa cronológica. O capítulo 1 é tal época, o capítulo 2 é tal época, não é cronológico. Então, o estudo de Apocalipse, cada capítulo tem alguma coisa que sempre vai servir para a igreja. Sempre vai servir para a igreja. Do tempo passado, do tempo presente, até a última história da igreja na face da terra com a volta de Jesus. Então, a palavra Apocalipse já começa com revelação de Jesus Cristo, ou seja, não é uma ocultação. Então, muita gente diz, eu nem leio Apocalipse porque é tão difícil. Não, a palavra Apocalipse, ou seja, revelação, significa tirar o véu, tirar aquilo que foi oculto, mostrar as coisas, revelar as coisas, mostrar de maneira aberta. Ou seja, Jesus não está querendo escrever só para uma elite, só para alguns entenderem. É um recado a toda a igreja. Então, quando a gente pensa no livro de Apocalipse, ele é, como já foi dito, uma literatura, um tipo de literatura, uma literatura apocalíptica. E sendo uma literatura apocalíptica, ele tem as características que eu já mencionei na aula de introdução. Então, o texto vai dizer, revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve acontecerá. Ou seja, Deus não nos deixa sem uma revelação. Porque Deus revela a nós, ou se revela a nós, para mostrar-nos, para deixar-nos tranquilos quando as coisas não acontecerem como a gente espera. A gente vai ver no livro de Apocalipse o dragão, o diabo, o anticristo, o falso profeta, o espírito dessa era, lutando contra a igreja. Nós vamos ver coisas que mostram para nós em detalhes o que está acontecendo, o que vai acontecer, sempre visando nos ensinar a lidar com as dificuldades, com as adversidades. Então, o escrito, o livro de Apocalipse, era para nos mostrar as coisas que aconteceriam, para que nós não fôssemos enganados. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo que seja dura, mesmo que sejam coisas que de repente a gente não espera sofrer, a gente não espera sofrer por amor a Jesus, mas vai chegar um momento na história do mundo que isso vai acontecer, que de forma global os discípulos de Jesus vão ser perseguidos. Hoje nós vemos perseguições em poucos lugares, mas em algum momento da história, como já aconteceu em muitos outros momentos da história, tanto do povo judeu quanto do povo cristão, que eles foram perseguidos pelo mundo todo. Por quê? Pelos seus ideais. Os nossos ideais não combinam com o ideal desse século, com Satanás, com esse mundo que está em revolta contra Deus. E por isso Jesus falou, olha, vou avisar vocês das coisas que vocês estão para passar. Mas nunca ele nos abandona, ele nunca deixará a igreja sozinha, sempre estará conosco. E o texto continua. Em breve deverão acontecer. E Deus tornou conhecida, enviando-a por meio de seu anjo ao seu servo João. Ou seja, essa revelação ela foi sobrenatural. Então Deus revelou
a João muitas verdades que estavam ocultas aos olhos da igreja por meio de um ser sobrenatural, várias situações, visões e êxtases. Então, João é levado ao céu, João é levado a ver o futuro, João é levado a várias experiências sobrenaturais para escrever o livro de Apocalipse. E lembrando que as visões que João tem, elas não necessariamente são lineares, ou seja, elas seguem um cronograma lógico, porque a lógica nem sempre predomina sobre a fé. A lógica é muito humana. A revelação de Deus, muitas vezes, ela não vai pela lógica humana, ela vai pela lógica de Deus. E o texto vai dizer, essa revelação foi dada a João. E aí ele faz um alerta: bem-aventurado aquele que lê em alta voz as palavras dessa profecia, e bem-aventurado aqueles que ouvem, não só ouvem, mas guardam as coisas que estão escritas, pois o tempo está próximo. Ele está dizendo, você tem que entender essas coisas e colocar em prática na sua vida, porque o tempo de tudo isso que eu estou falando está para acontecer. E o texto continua. Aí João endereça, por meio, obviamente, da revelação de Jesus. Jesus fala, João, endereça essa profecia às 7 igrejas da província da Ásia. Essas 7 igrejas, elas de fato foram igrejas históricas, que hoje estão ali naquele lugar, mais ou menos de Turquia, e são 7 igrejas que tinham, como muitas, os seus próprios nomes, o nome da cidade. Então, Jesus manda essas 7 igrejas, mas essas 7 igrejas, elas têm um número aí. 7 é o número do quê? Em quantos dias Deus fez, e aí por isso que a gente precisa entender, em quantos dias Deus fez todas as coisas? 7. 7 é um número de plenitude, de totalidade. Então, as 7 igrejas, elas representam, de maneira geral, a todas as igrejas, a você, a minha igreja, a sua igreja, você que é igreja, a todas as denominações e a todas as igrejas, de todos os tempos. E aí ele vai, não só, muitas pessoas fazem a comparação de que cada igreja representa um tempo, né? Então, a era das trevas é a igreja de Éfeso, a era moderna é a igreja de Laodiceia. Não, isso não tem respaldo bíblico. Isso serve para todas as igrejas. Cada igreja pode se parecer um pouquinho com as igrejas que vão ser mencionadas, e elas precisam seguir os conselhos a essa igreja. E o texto vai dizer, graça e paz a vocês da parte daquele que era, que é e que há de vir. Essa parte, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, significa o quê? Um Deus que é o quê? Autoexistente. Ele não precisou ser iniciado, ou seja, a teoria de Charles Darwin, da evolução sem Deus, ela mostra um pouco de como a humanidade foi se distanciando. Aqui no Apocalipse, Deus se revela como um Deus pré-existente, autoexistente, ou seja, ele não precisou de início de dias, ele não precisou de um start. Na verdade, ele foi o que Charles Darwin disse, que o universo deu um estouro, um Fiat Lux, e aí e a Bíblia diz, né, que ele começou dizendo Fiat Lux, haja luz. Então ele está dizendo aqui, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, ele está dizendo da natureza de Deus, que é autoexistente. Então sempre que você ouvir aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, entenda que Deus está dizendo que ele é um ser autoexistente, eterno. Então ele esteve no princípio de tudo, está em todo o tempo acompanhando todas as coisas e controlando todas as coisas, e é um Deus que nunca vai ter fim. E aí ele vai dizer, e da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão no trono. Aqui tem uma coisa interessante. Quando Moisés tem a revelação do tabernáculo, ele vê esses 7 Espíritos de Deus na figura daquela haste com 7 pontas chamado menorá. Os 7 Espíritos de Deus, ele vai falar da pessoa completa do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você ver no Apocalipse os 7 Espíritos de Deus, você está entenda que ele está falando da pessoa, do ser divino, do próprio Deus, o Espírito Santo. E ele está diante de Deus, está no trono, está no centro do universo. Então João está tendo uma revelação disso. E da parte de Jesus Cristo. Ou seja, a Trindade, ele tem aqui na revelação uma ideia
da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eles estão juntos em laço eterno, ou seja, são a própria pessoa de Deus. E sobre a Trindade, o Apocalipse não vai reforçar isso. Ele só está dizendo que quando João tem essa revelação, a pessoa de Deus em sua integridade, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes totalmente. E aí ele fala algumas características de Jesus. O primogênito entre os mortos. Aqui é importante saber que Jesus é o único que ressuscitou espiritualmente. Mesmo a filha de Jairo ou as pessoas que ressuscitaram na Bíblia morreram. Jesus é o primogênito entre os mortos, ou seja, ele foi o único que ressuscitou espiritualmente ainda. Logo, todos aqueles que confiaram em Jesus ressuscitarão. E aí ele vai falar que ele governa os reis da terra. A terra não está solta, como muitos dizem aí, que Deus criou a terra e deixou sob o domínio dos homens, das leis naturais, e eles são chamados isso é chamado de teísmo aberto. Isso não existe. Deus controla o tempo, Deus controla todas as coisas e tudo está sob o domínio de Deus. É isso que Apocalipse está dizendo, até as dificuldades. E aí tem um recado de amor para nós. Ao que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Jesus morreu para nos salvar. E com a finalidade. Qual a finalidade? Ele não fez isso sem finalidade alguma. Jesus morreu para nos salvar, para nos constituir reinos e sacerdotes. Ou seja, nós somos o reino de Deus, o povo de Deus, mas temos uma função sacerdotal, que é falar de Jesus para o mundo. A ele a glória pelos séculos dos séculos. E aqui tem algo importante. Existem 3 teorias a respeito da volta de Jesus. Ou melhor, a respeito do milênio, do capítulo 20. Tem os pós-milenistas, que caíram em descrédito com as grandes guerras, que diziam que a igreja ia evangelizar todo mundo e todas as pessoas seriam convertidas, e aí viria o reino de Deus, os pós-milenistas. Os amilenistas, eles creem que Jesus já está reinando no céu e esse é o reino espiritual. E os pré-milenistas, entre estes existem 3 correntes, pré-milenistas, pré-dispensacionalistas, que creem que Jesus vai arrebatar a igreja secretamente, e então eles creem que a igreja vai ser arrebatada primeiro, invisivelmente. Alguns creem que são os mesotribulacionistas, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas creem que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Eu não vou falar meu ponto de vista aqui, porque não estamos aqui para estudar ponto de vista. Estamos aqui para estudar a Escritura. E a Escritura diz que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Ou seja, não vai ser secreto, vai ser visível. As pessoas vão ver. E ele vai falar até mesmo aqueles que o transpassaram. Ou seja, no contexto do primeiro século, as pessoas que mataram Jesus. No contexto de hoje, todos os que não creram em Jesus. Mas como assim? Eles não viram a volta de Jesus. Mas quando Jesus voltar, de acordo com esse texto, as pessoas que se revoltaram contra ele em todo o tempo, elas saberão que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que nós precisamos entender é que a mensagem está sendo passada. Nós não podemos rejeitá-lo. Quando Jesus voltar, todo olho vai ver. E aí o texto vai continuar dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Jesus está dizendo, olha, eu sou o princípio de tudo, mas também vou ser o final. Ele usa a primeira letra grega do alfabeto grego e a última letra. O alfa é a primeira e o ômega é a última. Então ele está dizendo, de acordo com o alfabeto grego, eu sou o início de tudo e também serei a consumação de todas as coisas. Muita gente vai falar, o mundo vai acabar como aconteceu com os dinossauros. Não, o mundo não vai acabar. Esse mundo vai existir até a volta de Jesus. E aí o texto vai dizer, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Você já prestou atenção no que é isso. E aí Jesus, continua o texto. E eu, João, irmão de vocês e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, aqui ele está falando com as pessoas do primeiro século, mas serve para nós, ele diz assim, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi perseguido e preso por ser fiel a Deus. Isso serve para nós. Nós precisamos entender, muitas pessoas deixam de
de ser fiéis a Deus por qualquer coisinha na vida. E o livro de Apocalipse está dizendo, está nos ensinando, olha, João está falando, eu estou sofrendo na pele por causa do Evangelho. Então, nós precisamos entender que o principal reino da nossa vida, a principal ideologia, o principal amor da nossa vida precisa ser Jesus, como João, estando disposto até a perder tudo por causa dele. E ele disse, nesse lugar, ele tem a revelação. E eu quero dizer que são nos dias mais difíceis que Deus se revela mais poderosamente a muitos de nós. No dia do Senhor, e aqui ele está falando, toda vez que a Escritura vai falar no dia do Senhor, ele está falando da volta de Jesus. Eu estava em espírito e ouvi uma voz forte atrás de mim como trombeta que dizia, escreve em um livro que você vê e as 7 igrejas. Ou seja, existe uma voz que diz para ele escrever o livro do Apocalipse. E essa voz pede para escrever as 7 igrejas. E aí ele volta para ver quem era que falava com ele, e ele vê alguém andando entre os candelabros de ouro, e ele era semelhante ao filho do homem, vestido com vestes sacerdotais. O sumo sacerdote do Antigo Testamento usava essa veste. E Jesus segundo Hebreus, o sumo sacerdote perfeito, segundo a linhagem de Melquisedeque. Então, aqui a gente precisa entender que quando João vê Jesus andando entre os candelabros, existe um significado aí que eu já vou falar para você. A cabeça dele era com cabelos brancos como a lã, brancos como a neve. Aqui ele está falando da eternidade de Jesus, ele está dando características. Ele está dizendo, os seus olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo representam que Deus é um atributo de Deus que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas. E nós vamos chamar isso de onipresença. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e conhece o coração de todos. A onisciência, ele sabe o que todos pensam. Então, os olhos como de fogo, não tem como se esconder de Deus. Os pés como um bronze reluzente, uma fornalha ardente. O bronze, no Antigo Testamento, é visto como o altar era de bronze, né? É o lugar do juízo. A voz de Deus, ela alerta. É uma voz que fala, olha, vem aqui. Todos aqueles venham por amor, mas não deixem de vir. Existe também um Deus de amor, mas um Deus de juízo. E aqui ele está falando, olha, lembre-se, esse mesmo Deus que ama, ele vai ser juízo um dia. Os pés, a voz era como o som de muitas águas, ou seja, ele está dizendo que o poder, a majestade, a voz de um soberano, de um rei, era a voz de Jesus. E aí ele diz que na mão direita ele tinha 7 estrelas e na outra mão ele tinha, na mão direita ele tem as 7 estrelas. Ele vai falar quem é essas 7 estrelas. A mão direita é a mão de segurança, é a mão forte, e da sua boca uma espada afiada. A palavra de Deus é uma espada como de 2 gumes, e o seu semblante era como o sol que brilha, ou seja, ele está falando da majestade de Deus. E aqui é importante, o verso final ele vai dizer assim, escreva, verso 20, o que seriam as estrelas e os candelabros? As estrelas são 7 anjos, ou seja, cada igreja, um anjo da igreja não é um ser espiritual, é o pastor. Por isso que a igreja tem que tomar muito cuidado. Quem coloca e tira o anjo é o próprio Deus. Cuidado com isso. E o texto vai dizer, verso 20, o mistério dos 7 estrelas que você viu na minha mão direita dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são 7 anjos. Ou seja, os pastores, eles estão na minha mão. Se eles errarem, eles prestam contas para mim. Cuidado, viu? Cuidado com você olhar para a figura do pastor responsável como sendo alguém que Deus não olhou para isso, que não escolheu para estar naquele lugar. Cuidado para não tirar quem Deus te colocou. E você, pastor, que está em um lugar, cuidado para não estar onde Deus não te quer mais. Você precisa entender que você tem que estar nas mãos de Jesus e deve estar nela. E aí os candelabros, ele vai dizer que são as próprias igrejas. E ele passeia entre os candelabros. Ele sabe o que está acontecendo com as igrejas. Bom, a primeira aula tem muitos elementos. Vale a pena você olhar para ela e cuidar aí
de aprender todos eles. Se for o caso, assista de novo. Que Deus possa te abençoar. E lembre-se, Jesus está voltando. Cabe a nós fazermos a nossa parte, porque Ele nos salvou para que nós pudéssemos ser reino, ou seja, povo de Deus, e sacerdotes, ou seja, pessoas que levam os homens a Deus. Esse é o trabalho do sacerdote, levar as questões dos homens a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.